Agora a gente fala sobre saúde associada a esse período de baixas temperaturas. A Fiocruz divulgou hoje o novo boletim Infogripe, que mostra a maioria dos estados ainda apresentando o nível de alerta, risco ou alto risco para casos de síndrome respiratória aguda grave. Bem, para comentar esse cenário nacional e explicar os detalhes para a gente, conversamos com o médico sanitarista, o nosso amigo Sérgio Zanetta, que aparece aqui para a gente. É sempre uma satisfação, uma alegria muito grande falar com você. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Rafaela, Eduardo? É um prazer estar com você. A alegria é toda nossa, doutor. Primeiro, pedir para o senhor explicar para a gente as diferenças desses vírus, né? Nós temos o vírus sincicial respiratório, as influenças A e B. Como é que segue esse cenário de contaminações aqui no Brasil e as temperaturas despencando agora? Nós temos vários vírus. E os principais vírus respiratórios, transmitidos mais no inverno, coisa que a gente já sabe, são o vírus sincicial respiratório, que atinge principalmente crianças pequenas, normalmente muito pequenas e recém-nascidos, é onde o caso é mais grave, e a nossa conhecida gripe, que são vários vírus, influenza A e B, parainfluenza. Além disso, temos um que continua provocando casos, que é o vírus responsável pela Covid. Então, nós temos vários vírus que atingem a árvore respiratória no inverno e que provocam, em pessoas não vacinadas, casos graves. Doutor Zanetta, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor, sempre, né, nos orientando, trazendo essas informações. Esse período, então, né, com relação à queda das temperaturas, né, isso impulsiona também essa disseminação dos vírus, né, já que é uma gama tão grande também. Por que isso acontece? Como a gente pode precaver, né, também? No inverno, nós temos maior aglomeração, as pessoas ficam em ambientes fechados e eu tenho uma série de facilidades para a circulação dos vírus respiratórios, de transmissão respiratória. Vale a máxima: todos têm que estar vacinados contra a gripe. Se você não toma vacina contra a gripe, você não fica só você com o risco de ter um caso grave, você também dissemina o vírus para as outras pessoas. Então, não seja uma pessoa, como se fala hoje, tóxica. Vacine-se, proteja a si e proteja a todos. Um avô que não se vacina, ele pode correr o risco de passar doença para os netos. Um pai que não se vacina para as crianças e assim sucessivamente. Então, vacinar não é só um ato de escolha pessoal, é um ato de escolha coletivo. E vejam, o que a Fiocruz acompanha, e nós aprendemos isso com a Covid, por isso foi montado, são os casos muito graves, que são aquelas síndromes respiratórias agudas graves que levam à UTI, a internações, inclusive a óbitos, dessas doenças respiratórias. Qual é a forma de prevenir? O vírus sincicial respiratório, comum em crianças recém-nascidos e pequenos, eu vacino a mãe, idealmente na 28ª semana de gestação, porque ela já transmite a imunidade para o bebê, para o feto, no nascimento, e ele ficará os primeiros meses protegido contra o vírus sincicial respiratório. E o da gripe? Nós já sabemos que aumenta no inverno, nós temos as campanhas de vacinação contra a gripe, que precisamos todos participar. O nome nem é muito bom, vacina contra a gripe. Sabe por quê? Porque a vacina protege contra casos graves de gripe. Ah, eu tomei a vacina e tive gripe. Sim, mas não teve um caso grave, não teve que internar, não ficou com uma pneumonia. Então, as vacinas são para impedir casos graves. E lembrar a todos de que a vacina contra a Covid para idosos, pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade, grupos especiais e crianças de 6 meses a 5 anos precisam ter vacinação anual.
Eu tenho alguns dados aqui que mostram a importância desse alerta que a gente está fazendo aqui com a participação do senhor. Neste ano já foram registrados mais de 3.500 óbitos de síndrome respiratória aguda grave, né? E o público, como o senhor estava falando, mais afetado é o das pessoas idosas. Mas esse alerta segue para toda a população, não por faixa etária, né? Logicamente, os idosos são mais expostos e correm um risco maior, mas isso vale para todas as faixas etárias, né? Veja, Eduardo, é o que eu acabei de comentar. Quem não se vacina, um jovem que não se vacina contra a gripe, ele tem mais risco de ter gripe, de transmitir a gripe para crianças e idosos. Então, não é uma decisão individual. Não exerçam o seu egoísmo com as vacinas. Exerçam o seu altruísmo com as vacinas. Pensem no coletivo, pensem que a vacinação não é um remédio para você não ter doença, é um remédio para que a sociedade não tenha. Como baixaram os índices de vacinação, por resistências absurdas que vieram desde as fake news ali, que começaram com a Covid, alguns não se vacinaram, e quem está tendo síndrome respiratória aguda grave, está indo a óbito, são 99% das pessoas que vão a óbito são pessoas não vacinadas. Portanto, a vacina é quase uma garantia de que você não vai ter os casos graves das doenças. Pode ter uma gripe, pode até ter uma gripe forte, mas não vai ter uma pneumonia, não vai ter que internar, não vai ficar grave numa UTI e correndo o risco de morrer. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né, doutora Zanetta, de vacina sim, né, salva vidas. E muito obrigada pela participação mais uma vez do senhor, sempre nos informando tão bem. Obrigado, é um prazer, um privilégio participar com vocês desse programa tão importante para a sociedade. Falar, disseminar a verdade, não doença, eu acho que é uma obrigação de todos nós. É um grande prazer, um grande abraço a todos. E agora aguardando o fim da Copa, porque Memphis Depay já retornou ao Corinthians. Um Que abraço. tem jogo no Corinthians em breve, né? Um abração, meu querido. Amistoso contra o Cascavel. Nosso corintiano Renato Dias está passando aqui para mim. Já cantou a bola. É bom voltar, né? Já fez o que tinha que fazer na Copa. Um abraço. Ou Um nem abraço. fez. Nem fez.